No Kingdom Cast de hoje, a gente tem uma convidada para lá de especial. Ela é coordenadora do Delas Up. Eu sei que você pensou, não sei o que é, mas então ela vai explicar pra gente. Angélica Lessa, conta pra gente o que é o Delas Up. Kelly, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder Seja apresentar. muitíssimo bem-vinda. Obrigada. O Delas Up é um sistema que ajuda os empreendedores, desde a abertura de CNPJ, mentorias especializadas para o negócio e também softwares para fazer a gestão empresarial. Só que tudo isso compilado num programa de assinatura, sem que Que você legal. precise ficar buscando vários profissionais, fazendo vários orçamentos e tendo custos exagerados. Então a gente consegue, através de uma mensalidade, trazer vários profissionais e também softwares para poder atender o pequeno e médio empreendedor. Assim, Angélica, falando, né, de uma maneira geral, mas também específica, qual dor sua ou qual necessidade sua que te fez ou pensar nesse negócio ou incorporar esse negócio na tua carteira de trabalho, enfim? O que o Delas Up tem a ver com a tua história? Primeiro, o empreendedor já vem com dor, né, no final. Não tem sem dor, Não tem nem no sem nome. dor. Então, eu tive muita dor para começar a empreender. Por quê? Para primeira coisa, para você hoje ser um empreendedor, você precisa abrir um CNPJ. Então, você Certo. tem que buscar um contador. Geralmente, você não faz orçamento, você busca uma indicação. Então, o contador vai ser aquele que te indicaram e ele vai, ó, X valor você tem que pagar. E aí, você quer registrar sua marca. Já se vai lá uma facada também para fazer o registro da sua marca. Muitas empresas acabam não fazendo pelo alto custo. Ah, eu quero saber um direcionamento para minha empresa, eu quero uma mentoria mais especializada. Quando você está iniciando, geralmente você é o eu empreendedor. Você É, faz eu tudo. presa. Então, você acaba nem buscando porque são custos muito elevados. Então, identificando isso no meu negócio e no negócio da maioria dos pequenos empreendedores, foi pensado o Delas Up para justamente sanar essa dor de você não precisar ficar buscando diversos profissionais, pagando diversos custos para cada um e principalmente a gente traz produtos e serviços de qualidade para esse empreendedor. Então ele sabe que quando ele entra no Delas Up, que ele vai ter uma mentoria de qualidade para direcionar o negócio dele. Ele já vai ter todo o encaminhamento correto para abertura do CNPJ, para registro da marca. Então são vários serviços que ele tem com uma única assinatura. Então vem para sanar essa dor do pequeno empreendedor. E assim, na tua jornada, né? Porque eu sei que quando a gente conta uma história, a gente tá contando mais da gente do que da história. Né? As histórias só se conectam conosco porque elas têm um pedacinho da gente. Na tua jornada, assim, quando que você sentiu que se tivesse uma assinatura de serviços que te apoiasse a empreender seria útil? Quando que na sua jornada essa ferramenta fez falta? Desde o início. Desde o início. Porque quando você começa a empreender, e Você quem? Você é a Angélica? falando da minha empresa, você começa com um sonho. Muitas vezes você não tem o capital suficiente para fazer tudo aquilo que você quer. Então, se lá atrás, em 2018, que eu comecei a empreender com produtos financeiros, se eu tivesse um apoio já para primeiro me direcionar para o caminho correto. Segundo, que eu tivesse todos esses benefícios que hoje nós oferecemos, a jornada seria muito mais Completamente fácil, diferente. né? Porque toda a parte de estruturação, de gestão da empresa, eu acabei fazendo muito tempo depois, quando veio funcionários, quando vieram os parceiros, porque no começo era só eu. Então era uma empresa, mas ainda assim tinha muitas características da pessoa física, muito amadorismo. Então como é que eu vou profissionalizar com pouco recurso? É difícil.
Então, pensando nessa dor, é que o Delas foi idealizado para justamente ajudar o pequeno empreendedor nas demandas que ele precisa para fazer a empresa crescer e principalmente para que não fique na dependência do dono. Porque a empresa realmente ela toma cara de Porque empresa. se o dono não estiver lá, acabou o negócio, né? Exato, porque o dono precisa tirar férias. Senão não é empresa, senão é uma pessoa física ali trabalhando. Né? Então, como é que eu faço isso? Através da digitalização de processos, através de, primeiro, você ter um processo, você conseguir ter um sistema de gestão na tua empresa, você conseguir delegar. E como é que você faz isso? Se você não tem um software que te ajude, não tem alguém que te direcione, alguém que já passou por essa jornada. Então, foi através de muita dor que veio o Delas para justamente ajudar. Essa solução, né? Exato. E assim, nessa jornada, o Delas Up tem quanto tempo, assim, de mercado? 1 ano. 1 ano de mercado. Ano. Nesse 1 ano, tem alguma história que você tem, assim, como referência, como marco, de como que o Delas Up, de fato... Porque uma coisa é falar no ideal, né? Outra coisa é falar no real. Na prática, nesse 1 ano, qual é a história que você tem, assim, de impacto mesmo, de mudar a vida? Tem uma empreendedora aqui de Brasília. E essa empreendedora, ela sempre teve o sonho, né, de vender as peças dela, peças elegantes. E essa empreendedora, ela chegou no momento da vida dela que ela falou, vou desistir do empreendedorismo. Não é pra mim, porque eu não sei fazer gestão. Eu tô com as finanças totalmente quebrada, misturando pessoa física com pessoa jurídica. E aí ela veio com essa, já decidida, com essa decisão de desistir. E aí o Delas iniciou como aquele último suspiro da empresa. A última esperança. A última esperança. E hoje é um case de sucesso. Hoje ela é uma das nossas embaixadoras. Ela teve que fazer toda a mudança de marca dela, porque como ela teve um direcionamento, primeiro a empresa dela não conversava com a persona que ela queria vender. Então a gente precisou repaginar tudo. Desde marca, que a marca dela, ela iniciou com uma marca e ela não podia utilizar, a gente foi fazer o registro de marca, que é um dos serviços. Descobriu que não... Descobriu, ela levou essa empresa por 3 anos, mas ela teve que fazer toda uma repaginada e mudar o nome dessa marca. Nossa Senhora. Então você imagina E uma a dor empresa, que é, uma né? dor, a dor psicológica, né, de você carregar aquela empresa e as pessoas já falavam, já levavam o nome dela, né? Não era a dona da empresa, era o nome da empresa. E ela conta que, né, foi com muita dor ela deixar. Mas hoje, quando você vê a marca dela conversando com a persona correta, faz muito mais sentido, né? Ela não tinha processos nenhum. Ela hoje tem uma marca própria. Então, ela carrega o nome dela na marca própria, com uma repaginada total. Então, ela virou um case de sucesso e hoje ela é uma das nossas embaixadoras. Então, A gente tem que trazer ela aqui. Com certeza. Então, é uma pessoa que fala muito bem da marca, porque realmente mudou não só a empresa dela, mas como a pessoa física também por trás ali da empresa, porque ela começou a organizar. Quando você começa na organização na pessoa física, isso vem para a PJ também. Ela repaginou até o visual, para você ter uma ideia. Dela, pessoa física. Dela. Porque a marca dela conectava com um luxo. E o que transparecia era uma marca que conectava com uma classe mais inferior. Então ela repaginou com isso, ela fez um branding para a marca dela, fez toda uma repaginada e no próprio visual. Ela buscou aconselhamento e modificou totalmente. Então, assim, é uma empresa aqui de Brasília que hoje, né, está caminhando muito bem e era uma empresa que já estava fadada a fechar, né? E é uma tristeza, né? Você vê um negócio fechando por falta de gestão, por falta de controle.
Na hora que você chegou, eu tava te contando mais ou menos uma história, né? Sobre isso, que a gente, aqui na nossa sociedade, a gente viveu uma coisa parecida. Por falta de gestão, a gente teve que rever todo o negócio, reduzir a operação, reduzir custo de aluguel, porque a gente não tinha esse nível de gestão. Então, assim, além, né, corroborando com essa tua fala, é real, acontece todo dia. Aconteceu com a gente. E a gente, né, o negócio já acontecia, mudaram os sócios, e nessa mudança de sócios a gente teve uma situação bem complicada por falta de gestão. E se isso tudo... E eu não tô nem dizendo da parte da pessoa, entendeu? Sim. Cadê as outras pessoas que não viram? Então, todo mundo estava envolvido no negócio de uma maneira que a gente não viu acontecendo. E aí é a hora que a gente se pergunta, e se eu tivesse, né, um sistema, se eu tivesse uma modalidade de gestão mais adaptada, mais adequada para o meu negócio, onde eu não precisasse depender do sócio para fazer aquela gestão, ou só de um sócio. É porque a maioria das empresas, das pequenas empresas, principalmente as familiares, são centralizadoras. Então, se um sócio deixa a empresa ou se ele vem a falecer, acaba a empresa muitas das vezes, porque está tudo concentrado na cabeça dele. Não se tem isso em sistemas, em softwares, algo que facilmente uma outra pessoa conseguiria tocar na ausência desse sócio. Então, isso é a grande maioria das pequenas empresas. Hoje não tem essa gestão. Então, a gente tem 2 pilares nas empresas. Primeiro é vendas, porque se você não vender, você está fadado ao fracasso. Não tem dinheiro no não caixa. Não tem dinheiro, você não vai ter gestão. Mas a partir do momento que você venda, você tem que ter a mínima gestão de uma empresa. Porque senão não vai. É porque a gente meio que abre as empresas com a mentalidade de pessoa física e tenta tocar a empresa como se fosse uma pessoa física, né? E tá totalmente errado. Porque nem na pessoa física a gente não é ensinado a movimentar financeiramente, a fazer estratégia. Então, você ter um direcionamento de uma mentoria individualizada, pensando no seu negócio, atrelado a sistemas e atrelado também a network, vai fazer a tua empresa, com certeza, andar com passos muito mais largos, porque já se tem uma trajetória estudada por trás, já foi testado todos esses sistemas em outras empresas do grupo, então já é validado que dá certo, a gente consegue fazer, e você tem a experiência de profissionais também que vão apoiar a tua empresa nesse todo esse processo, né, de acompanhamento das mentorias e o network, né, Kelly, que é extremamente importante. É ali que vão surgir parcerias, ali que vai surgir o interesse, quando você se torna interessante, vão surgir oportunidades para você. Então, nós fomentamos também o network através dos nossos encontros presenciais, que são super importantes para o crescimento do negócio, né? Legal. E é interessante ver isso, né? Porque, assim, a gente, quando pensa em empresa, a gente pensa primeiro assim, eu tenho que ter cliente. Beleza, todo mundo tem que ter cliente. Mas como que esse cliente chega, né? Por meio de que porta que ele entra, que ele chega, que ele conecta, que ele conhece o teu produto. E aí, quando você fala do network, eu penso exatamente isso. Primeiro, eu vou construir um relacionamento. Depois, se no relacionamento essa pessoa souber que eu tenho isso para oferecer e quiser comprar de mim, vai ser muito mais legal. Que é a tal do vender sem vender. Eu sou super adepta disso, eu brinco, né? Quando os meninos faziam a comunicação do meu serviço e tal, e eu falava, pelo amor de Deus, se botar uma agenda aberta aí, a gente vai ter briga. Porque não, pelo amor de Deus, agenda aberta não, porque isso é pedir pelo amor de Deus para as pessoas te ligarem para quem vai ligar para alguém porque viu um post de agenda aberta? Ninguém. Eu não gerei valor, eu não me conectei, essa pessoa não sabe o que eu faço, por que eu faço, por que diabos ela vai contratar de mim, ela vai comprar de mim? Tipo, não faz sentido. Então, eu acredito genuinamente, eu praticava isso de maneira intuitiva, desde o começo da minha carreira como psicóloga, e com o passar do tempo eu fui entendendo que não, que isso tinha uma forma de acontecer, que dá para estar em grupos, dá para estar em posições e em situações onde
isso aconteça de uma maneira onde todas as pessoas que estejam ali estejam com o mesmo propósito, de conectar os negócios. Né, onde o meu negócio pode ser útil para você e o seu negócio pode ser útil para mim, e assim a gente possa estabelecer uma parceria. Eu acredito muito nisso. E gostaria até que tivessem mais empresas fazendo isso. Exatamente. E nós nos conhecemos em um network. Network, exatamente. E acabou que desse network surgiram parcerias, encontros, podcasts. Então, eu lembro que quando eu te convidei para o primeiro podcast, que ainda era o PodPsi, esse era um dos negócios que você ia lançar, que eu lembro, né, você falando isso. Eu não posso falar ainda, agora fale, mulher, agora pode. Agora você pode falar desse negócio. Mas a gente se conheceu assim, e eu comecei a praticar isso mesmo, né, trazer isso para minha vida de uma maneira mais estruturada, digamos assim. Porque o network, ele não vai acontecer em casa, né? Não. Assim como você arrumar um namorado, você não vai arrumar um parceiro de negócio estando em casa. Como não? Ele não vai bater na minha porta? Não vai bater na sua porta. O amor da minha vida não vai bater. Você acabou com a minha vida agora. Não é assim que você dá uma notícia dessa para as pessoas, entendeu? Eu tô achando que o amor da minha vida vai bater lá na minha porta. Você tem que se colocar no movimento. Então, assim Droga. Como a gente se propôs a intencionalmente se conectar através do network, é isso que nós fomentamos com as nossas embaixadoras. Então, o Delas, ele tem esse nome porque ele visa apoiar principalmente as empreendedoras. Porque a gente entende que a jornada da mulher, ela tem um peso muito maior. A gente fala de mães, a gente fala de empreendedoras que precisam ali empreender, ainda cuidar dos filhos, ainda tem demanda da casa, ainda tem que ajudar os filhos na lição. Então, são coisas que o homem muitas vezes não precisa passar, né? E a gente também tem a questão dos hormônios. Então, as mulheres, elas são afetadas, né? E o Delas, ele vem para ajudar as nossas embaixadoras também. Hoje, a gente pensou em como que nós faríamos para que a nossa marca atingisse nível nacional. Hoje, a gente tem as embaixadoras. O que são as embaixadoras? São representantes do Delas Up. E essas representantes, elas têm possibilidade de fazer um network local. Então, chamar aquelas empreendedores ali do seu hall de contatos, fomentar esse network, apresentar os nossos produtos, e elas têm uma parte do percentual do lucro que gera o nosso negócio. Então, elas são monetizadas por isso. Então, cada uma localmente tem essa posição, né? Essa palavra me chamou a atenção porque a gente recebeu a Sônia aqui no podcast e ela falou essa palavra embaixadoras. É a mesma coisa? As embaixadoras do Delas Up também são as embaixadoras do Delas Bank? Elas podem comercializar no Delas Bank, mas não são as mesmas. Entendi. Mas elas podem sim comercializar. Hoje a gente tem uma fintech, essa fintech ela visa as empreendedoras, os empreendedores também, e as embaixadoras, elas têm a oportunidade de abrir essas contas. Então elas têm um link, cada uma recebe um link de indicação. Quando o cliente abre a conta, tudo que gera ali, digamos que gere R$1 de Pix, gere uma tarifa, ela ganha 20% desse valor. Então, 20 centavos ali vai para a embaixadora, justamente para ajudá-la nesse processo de, toda vez que você faz um evento, você vai fazer um network, você tem custos. Então, como é que eu vou ajudar essa embaixadora? Então, através dessa divisão, ela ganha um percentual de tudo que é gerado no banco e também das assinaturas do Delas Up. Entendi. E aí, além dela se beneficiar através do serviço que ela contrata para ela também pode se beneficiar sendo uma representante da marca, ganhando com outras pessoas que entrem por meio dela. Exatamente. Por meio dela não, é por meio da indicação dela. Exato. E através da recorrência, né? Ela não precisa vender todo mês. Porque a gente sabe que, principalmente mulheres, tem a questão de maternidade, tem a questão, eu quero tirar férias, mas se eu já tenho uma carteira de clientes ou uma carteira de assinantes, mensalmente, se a conta que eu indiquei estiver gerando lucro,
ou eu já tenho uma assinatura, eu vou estar ganhando todo mês, por mais que eu não esteja ali ativamente prospectando aquele mês. Entendi. E aí ela gera uma recorrência de renda bem Mary Kay, né? Mary Kay é maravilhosa. Eu tive uma reunião com a Regina, que foi uma das pessoas que trouxe a Mary Kay para o Brasil, e ela é uma maquiadora ela maquiava para cinema, e ela foi para fora do Brasil, conheceu o produto, achou incrível, ela já como maquiadora experiente, e ela teve uma carreira incrível com a Mary Kay. Se você a vir falando sobre, você fica assim apaixonada pela marca sem nunca ter usado nenhum produto, porque e ela fala muito disso, o quanto que com a Mary Kay ela pode mudar a vida das pessoas. E aí, quando você me fala isso, me remete muito a essa história de sucesso, né? De uma marca que nasce a partir da ideia de poder ajudar outras pessoas com o seu serviço ou com o seu produto. Exatamente. As nossas embaixadoras, primeiro que elas hoje já têm os nossos valores. Então, ela já está alinhada com aquilo que nós acreditamos. Ela já está em um movimento de transformação de outras empreendedoras. E por que não trazer uma solução para que esse mundo do empreendedorismo seja menos dor, né? Menos sofrimento, porque já se tem uma jornada, já se tem uma trajetória, Sim. já se entrega algo pronto. Então é muito mais fácil para o empreendedor quando ele consegue ter um mentor, né? Ter softwares, ter esse apoio. Hoje a gente tem vários órgãos que são fantásticos, como o Sebrae, Senac, que é para indústria, mas realmente como o delas faz, que é pegar na mão, a gente não tem ainda nada parecido. Então é algo que E vem com a solução ali pronta, né? Porque às vezes o Sebrae, ele te dá uma instrução, mas ele não tem a ferramenta. Aí você precisa contratar a ferramenta. Você precisa contratar o consultor ou o contador, você precisa contratar o tráfego pago, você precisa contratar o moço do marketing para fazer as peças, para botar no tráfego pago. Você precisa contratar a plataforma de e-commerce, você precisa contratar uma plataforma de nota fiscal. E o que eu entendi, do que eu estudei até hoje, tanto do Delas Bank quanto do Delas Up, é que todas essas ferramentas estariam num único lugar. Exatamente. Desde um chatbot hoje para você fazer um disparo de SMS em massa, para você conseguir vender mais. A gente tem essa disponibilidade. Hoje temos uma IA que dentro dessa inteligência artificial tem mais 7 inteligências artificiais, tudo isso para te ajudar no teu negócio, nesse compilado de coisas que a gente precisa fazer. Como você falou, peças para o Instagram, como é que se faz isso? Ou você vai terceirizar, ou você mesmo vai fazer, ou você tem uma inteligência artificial que a gente já tem dentro do nosso sistema produzindo para você. Aqui em Brasília, quem é assinante aqui de Brasília tem até o endereço fiscal. Então hoje o nosso custo mensal do nosso pacote premium é R$259. Hoje, qual é a média de um endereço fiscal? Você tem ideia? 150 a R$200. Só o endereço fiscal. Então, para quem é aqui de Brasília, já conta com esse serviço, pagando R$259 apenas, para ter tudo isso. Né? E como você mencionou, softwares para emissão da nota fiscal. Ai, Angélica, eu não tenho o meu e-commerce. Lá dentro você tem como fazer o seu e-commerce, tem todo o direcionamento para fazer. E pensando que você tem o seu e-commerce, você precisa também ter um software que faça a emissão da nota fiscal. Então você já tem um estoque lá compilado no sistema de gestão, tem a sua loja vendendo online e tem também todo o envio da nota fiscal. E a inteligência artificial para criar todos os teus criativos para você postar e conseguir vender mais. O WhatsApp já está preparado com o chatbot para atender o teu cliente. Então são ferramentas todas compiladas em um software só. Qual é a ferramenta que você mais usa no Delas Up? Hoje, CRM, porque eu trabalho com vendas. Então, quem vende precisa ter todo o histórico do cliente. Você precisa ter
qual é a data do aniversário do seu cliente, para você poder mandar um feliz aniversário. Quem é que não gosta de receber um parabéns no dia do seu aniversário? Então, a ferramenta que eu mais utilizo no meu negócio é o CRM. Falando em pessoa física, eu uso o telemedicina. Então, hoje eu uso o plano do telemedicina para todas as consultas que eu preciso fazer. Então, eu preciso de um dermatologista, entro Eu lá lembro, eu faço. vi esse story seu falando do dermatologista, falando da tua experiência com telemedicina. Sim, é fantástico. Tudo isso dentro do mesmo serviço que você está pagando. E agora o endereço fiscal também. Agora a gente incluiu também, já pedi para minha empresa. Então, são coisas que você vai otimizando. Porque se você colocar na ponta do lápis, a gente atendeu o mês passado uma empresa, ela utilizava 7 softwares para fazer toda a gestão da empresa dela. E com o delas ela não vai mais precisar. Através de uma assinatura ela conseguiu compilar tudo. E cada uma desses serviços que você contrata não é R$ 250, né? Tem variação, né? Tem alguns que tem um valor menor, tem outros que são mais sofisticados e você paga um valor maior. Por exemplo... Eu tô falando porque, por exemplo, na minha área, só um serviço para eu ter o prontuário, para eu ter ali o registro dos meus clientes. R$ 600 por mês. Sim. Ok, não é um serviço, tipo assim, o delas não é especializado para psicologia, ou para prontuário, para atendimento. Mas eu tirei mais ou menos essa base, né? Tipo, tudo que eu vou contratar, tipo, só o contador que eu pago, hoje, eu pago o contador, que eles chamam de contador na nuvem, né? Que não é um escritório, é um escritório físico, um escritório virtual, eu pago R$ 300 por mês, só no contador. Então, isso que você está falando é muita verdade. Aí, se eu somo, né, o Clínica Ágil, mais o contador, mais duas coisas já deu R$ 1.000. E você tem, hoje, por exemplo, a minha empresa emite muito contrato. Então, a gente precisa ter um sistema de assinatura de contratos, que isso tudo você tem dentro do software do delas. Então, é menos um serviço. Isso eu ainda não faço, mas é uma coisa que eu preciso pensar nos contratos. Porque eu detesto trabalhar com contrato com o cliente. Mesmo o contrato terapêutico, não o contrato de serviço, mas nem o contrato terapêutico. Mas isso é de extrema importância. E a gente já vai para a lei de proteção de dados, a gente já vai numa parte jurídica para amparar você como profissional. Então, quanto mais você estiver respaldada com o contrato, que você vai fazer o upload no próprio sistema, e todo novo cliente que apareça primeiro, você já tem que ter o hábito, tua secretária já tem que ter o hábito de colocar no CRM e a formalização. Isso vai para o e-mail do cliente, tem valor legal, ele assina e você assina. Você já está amparada também legalmente, protegendo você com os teus direitos, os teus deveres e o seu cliente também. E isso também vai transformar a sua empresa realmente numa empresa, né? Existem muitas pessoas que trabalham em home office, mas tem totalmente um processo. Então, torna algo muito mais empresa e que possa você replicar, mais profissional. Exatamente. Que você possa replicar, porque eu acho que até a visão do cliente muda, né? Com certeza, porque ali ele já recebe a nota fiscal, no próprio e-mail já está automatizado, já recebe o contrato de prestação de serviço. Pense você no lugar do seu cliente. Você ia se sentir muito mais amparado, muito mais seguro, se você recebesse todo esse aparato. Mas claro, né? Mas tem uma espécie de compliance, de transparência no negócio. Exatamente. E ele não entende que existe só uma pessoa fazendo ali por trás. Ele imagina que já existem vários setores, mas você mesmo pode startar tudo isso no sistema de uma forma muito simples. Interessante. Lucy, seu emprego tá correndo perigo. Brincadeira! Brincadeira, Lucy. Você continua fazendo os disparos. Ai, adoro a Lucy. Às vezes, e até isso, até trazer uma pessoa para ajudar, para falar com os clientes, porque assim, eu tenho uma facilidade absurda de converter a venda, de fazer a venda, de fazer a entrega, de fazer tudo. Mas o tal do dinheiro, porque você mistura muito emocional com o paciente, você sabe o momento de vida que ele tá passando, as dívidas que ele tem, o problema com o pai, o problema com o cachorro, o problema de saúde, você sabe tudo que ele tá vivendo. Aí você vai lá cobrar. Você sabe que ele não tem dinheiro, porque ele te falou na sessão que ele tava quebrado.
Aí você tem que cobrar ele. Aí eu prefiro não fazer essa parte. Até pra eu contratar essa pessoa foi um parto. Passei anos fazendo isso sozinha. E hoje eu já entendo que... Aí agora eu já tô entendendo que eu tenho que dar ferramentas pra ela. E se você não, você ou o sistema, e aí você pode atrelar com o chatbot, porque no nosso chatbot hoje, que é esse sistema que conversa no WhatsApp, lá você tem uma inteligência artificial e você pode dar nome e pode fazer uma IA para cada setor do seu negócio sem ter pessoas. Você coloca uma inteligência artificial para ser o seu financeiro, você coloca uma inteligência artificial para atender o seu cliente, e ali tudo personalizado. Então, você deixa de ter essa carga de eu vou ter que cobrar. Porque o teu software já está dizendo que dia 10 você tem que mandar o boleto de cobrança E aí tem paciente já X. um disparo automático Tem um desse disparo boleto? automático. Então, você já tira essa carga. Eu acho que a Angélica vai mudar a sua vida. Você já tira Eu essa acho carga, que o esse Delas peso. Up vai mudar a sua vida. Com certeza, não tenho dúvidas. Porque a gente fica sempre pensando, todas as vezes que eu falo sobre essa possibilidade, esse serviço, eu sempre penso em venda, né? O material mesmo ali, né? Um produto. Eu tenho muita dificuldade ainda, e por lerdeza minha mesmo, de conectar isso a serviço. Porque fica parecendo que o produto precisa de uma marca, mas a pessoa, como sou eu que presto o serviço, pelo menos o serviço de atendimento, fica parecendo que não precisa desse suporte por trás. Desse aparato. Mas enquanto a gente não olha como a empresa não cresce, não muda. Exato. E até nessa questão da cobrança que você falou. Porque aí não é a Kelly que está cobrando. É a Kelly LTDA. É a Kelly ME que precisa receber. Porque você é uma profissional. O meu CNPJ hoje é limitada. Porque não é a Kelly, pessoa física, como prestadora, também precisa receber o valor. Não é só o cliente que tem uma demanda, né? Mas você precisa receber. Então, você tira essa carga. As contas não se pagam sozinhas. Exatamente. A empresa precisa rodar, precisa de clientes e precisa de clientes pagantes. Sim, com certeza. E muitas das vezes a gente vai postergando, né? E eu acho legal esse nosso papo, porque entra naquele lugar assim de o quanto mais eu posso evitar de crescer. Porque enquanto eu tô postergando essa decisão, uma tomada de decisão, adquirir mesmo o serviço, fazer o que precisa ser feito, mais eu tô impedindo a minha empresa de crescer. Exatamente. Né? Porque a única pessoa que pode impedir o meu negócio de crescer sou eu. Sim. Intelectualmente. E é bizarro, né? Porque a gente quer crescer, mas a gente não faz os trem que tem que fazer para poder crescer. Intelectualmente você tá todo mês investindo em você. Toda hora. Toda hora você tá ali no movimento. Mas e o que você tem feito para digitalizar ou para tornar o teu processo mais ágil, para que você tenha mais tempo para pensar de repente numa estratégia para fazer o teu negócio crescer? Porque enquanto a gente estiver no operacional, a gente não vai conseguir crescer. Então é isso que o Delas vem para ajudar o empreendedor na realidade, para ele conseguir sair tanto do operacional e fazer o estratégico, que é ali que ele vai conseguir realmente alavancar o negócio dele. Essas duas palavras, elas são muito importantes e elas não permeiam o universo de todas as pessoas. Estratégia. Né? E a estratégia e o operacional, eles, muitas das vezes, o operacional está de vento em polpa, mas o estratégico não. E estar nesse lugar, né, de se deslocar do puramente operacional para o estratégico, mesmo que seja a mesma pessoa, não, hoje eu só vou pensar em estratégia. A gente está falando de pessoas, às vezes, Angélica, com muito pouco recurso, ou pelo menos eu gostaria, né, que essa solução chegasse para essas pessoas, né, com muito pouco recurso intelectual, com muito pouco recurso financeiro, com poucas possibilidades. E aí, dizer para essa pessoa que ela precisa pensar estrategicamente é meio que, tipo, falar grego. Então, a gente está aqui, talvez, nessa conversa, plantando uma ideia, ou uma ideação, como eu poderia dizer na psicologia,
de o quanto ela precisa se transformar nessa pessoa estratégica. E talvez ela nunca tenha ouvido nisso. Talvez ela nunca tenha pensado o quão é importante ela ser estratégica no negócio dela. E gente, parece que estratégia é um negócio de outro mundo, né? E estratégia às vezes é ter isso, é mandar um feliz aniversário para os clientes que não compram de você há 5 anos. Isso é estratégia. Fica parecendo que tem que ser um gênio, Einstein, para poder montar uma estratégia para o negócio. E às vezes é só mandar um feliz aniversário. Mandar um cartão de parabéns, seu filho nasceu. E como é que você sabe disso? Com algo que te lembre, porque você não vai lembrar a data de aniversário de todos os clientes. Mas se eu mando e aí trago aquela pessoa para lembrar que eu existo. Poxa, às vezes ela tava precisando de terapia e, porra, Kelly, tava mesmo precisando falar contigo, já marca ali uma sessão. Só porque eu mandei um feliz aniversário. Sim, muitas vezes eu sou a única pessoa do dia que lembrou do aniversário dessa pessoa. Então, o meu cliente se sente tão feliz. Você não ligou, você não mandou mensagem para fazer negócio. Você mandou uma mensagem ou ligou para dizer parabéns. E às vezes é a única ligação que ele vai receber no dia. Isso marca as então, pessoas, você imagine né? quanto o sentimento de gratidão que ele tem por você. Quando ele for pensar numa psicóloga, vai ser na Kelly, com certeza. Quando alguém perguntar uma indicação, vai ser você, porque você gerou valor para ele. E é uma coisa simples. Um sistema de CRM te avisou que para você mandar mensagem, porque a nossa cabeça é falha, não vai conseguir lembrar de tudo. Sim. Mas um sistema você pode Eu passo ter. altas vergonhas, até com as minhas amigas. Eu posso botar minhas amigas lá no CRM também pra eu lembrar do aniversário dela. Karen, você foi a última vítima do meu esquecimento. Desculpa, amiga. Desculpas públicas. Ela ainda não tinha delas. Não, e ela, velho, e tipo assim, a gente tem um grupo junto e tal. Aí o aniversário dela foi num dia, 3 ou 4 dias depois foi da outra. Aí mas as duas não é perto, o dia do aniversário? E aí já passou hoje é o da Lele. Eita! Aí foi muito engraçado. Lógico que eu fui lá no grupo passar vergonha, né? Botei lá, gente, esqueci, não sei o quê. Ela, amiga, a gente tava aqui às 3 esperando pra saber quanto tempo ia demorar pra nossa pisciana favorita lembrar do aniversário das amigas. Pô, gente, perdoa. Ainda bem que elas já botam na conta do meu signo, entendeu? Elas nem levam mais pro coração, elas botam logo na conta do meu signo, que eu tenho o direito de ser avoada por ser pisciana, ó. É bom andar com umas amigas dessa. Mas o cliente não vai pensar assim. O cliente vai pensar que, tipo, qual a importância que eu tenho? É só o meu dinheiro ou sou eu, de fato? Né? E isso é estratégia. E falar isso para empreendedores, né? E a gente não tá falando do autoempreendedor, a gente tá falando de Abel Diniz, a gente tá falando de Flávio Augusto, a gente tá falando da moça que vende pão, da moça que faz unha, da moça que corta cabelo. A gente está falando das pessoas que encontraram formas de sustentar suas próprias famílias, de ganhar dinheiro e ter o próprio sustento também dentro de casa. Quantos hoje a gente tem servidores aqui em Brasília que para aumentar a sua renda acabam começando a empreender? E esse começar a empreender vira o seu negócio principal, porque ele começa a faturar mais. Então, você pode estar trabalhando em home office, mas você pode ter estratégia, você pode ter sistemas, você pode ter uma empresa e você pode fazer diferente. E fazer o básico faz muita diferença, porque não tem gente nem fazendo o básico. Um convidado aqui que ele falou, cara, o básico bem feito é garantia de sucesso. É o básico bem feito, tem um sistema de emissão de nota, de controle do paciente, um tiquito de nada. Uma estratégia do feliz aniversário que seja. Faz total diferença no negócio. Quem é que tá fazendo? É 1% que tá fazendo. Será que a moça lá que faz a unha, você tava falando da manicure, né? Será que a moça que faz a unha, ela tem alguém que lembra ela do aniversário dos clientes? Boa. Às vezes ela não tem e ela nunca pensou nisso. E o nosso papel aqui é exatamente trazer essa solução, né? Contar que essa solução existe. Lelê tá ali me olhando já com cara de cala a boca. Que a Lelê manda na gente. A Lelê que manda na porra toda aqui. Angélica, eu sempre termino, né, esse podcast do Kindlecast
dizendo que as pessoas que nos assistem, elas dão a coisa mais importante, a coisa mais preciosa que elas têm, que é o tempo delas. E já que essas pessoas ficaram aqui esse tempo conosco, o que que você acha que elas não podem sair daqui sem saber? Primeiro agradecer, né, essa disponibilidade, porque hoje o ativo mais precioso é o tempo, né? Então, hoje você, com pouco dinheiro, com R$ 259, que às vezes você pode estar falando, eu estou endividado, eu não tenho condição, mas com R$ 259 você vai mudar a sua vida? Você vai conseguir pagar suas contas? Provavelmente Fazer mais não. dinheiro? Mas com R$ 259, você ter o acompanhamento de profissionais que já têm uma trajetória de anos de mercado e você contar com suporte para você conseguir empreender, que é gerar valor para o seu negócio, com certeza vai ser um divisor de águas para a sua vida empresarial. Arrasou. E se você não está inscrito ainda nesse canal, já aproveita agora esse momento de pausa, esse momento de reflexão. Como é que é o nome do gatilho? O gatilho da reciprocidade. Já se inscreve, já curte esse vídeo. Manda para aquela tua amiga empreendedora que não sabe mais o que fazer. Vai lá no site do Delas Up. No site do Delas Up. Pesquisa, pergunta. Entra em contato para saber o que tem, o que pode ajudar, o que pode agregar. A Sônia veio aqui, ela falou um pouquinho do Delas Bank e ela falou, né, de quantas soluções foram implementadas a partir de dores dos novos clientes. Então, quem sabe não tem uma dor aí, uma coisa que você está vivendo que você não consegue resolver sozinho, que a gente possa te ajudar e se você compartilhar aí a questão que você tem, se eu não souber responder, eu vou prontamente mandar para a Angélica, ela é super acessível, gente, ela é cara de rica, de poderosa, mas ela é super acessível, ela é fofa. A gente tem uma mania de julgar, né? Se eu te visse na rua, eu ia ter medo de falar com você. Você tem uma cara de nobreza. Uau! Eu ia falar, deixa eu me ficar aqui na minha insignificância, mas não, ela é super acessível, super gentil e uma pessoa sempre pronta para ajudar. Então, manda a tua dúvida, manda a tua dor, vê o que a gente pode, né, conhecer e entender do seu negócio, que seja uma solução para você e que seja uma solução para outras pessoas também. E foi um prazer compartilhar o tempo com você, Angélica. Muito obrigada. Com vocês e a gente se vê no próximo Kingdom Cast.